livro do Êxodo, capítulo de número 11, leremos do versículo 1 até o versículo de número 4. Amém? Que nos diz: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, também ao varão Moisés era muito grande na terra do Egito. E os olhos dos servos de Faraó, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Verso de número 4. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Até aqui. Na manhã de hoje, eu tinha feito uma pregação, tinha preparado uma pregação, enquanto o presbítero Nil estava dirigindo e ministrando o culto anterior, eu estava ali aguardando, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e me deu uma outra mensagem. E o título dessa mensagem é A Meia-Noite. Talvez a gente não consiga perceber, porque a maioria das vezes, quando dá esse determinado horário, nós já estamos dormindo, nós já estamos descansando. Mas há quem diga que a meia-noite é o ponto auge, é o auge da escuridão. A meia-noite é quando tudo começa a se transformar, tudo começa a se mover. É o início de um novo dia. A meia-noite é um momento tão caótico para aqueles que trabalham de noite, para aqueles que trabalham no período noturno, que eles não conseguem ter um foco, não conseguem ter uma atenção, principalmente entre o período da meia-noite às 3 da manhã. E o Espírito Santo, ainda ministrando no meu coração, me fez lembrar de 4 passagens que falam a respeito da meia-noite. Uma dessas passagens é o texto que nós lemos. Mas a passagem de Atos, capítulo de número 16, o versículo de número 25 e de número 26, vai nos contar a respeito de Paulo e Silas, quando eles estavam ali na cidade de Filipos. Eles estavam ali naquela cidade orando, eles encontraram um lugar que eles denominavam como o lugar da oração. E todos os dias eles iam para aquele lugar, iam em um grupo de pessoas, ali eles oravam, ali eles sentiam a presença de Deus, ali o Senhor fazia maravilhas, a tal ponto de que houve a conversão de uma mulher juntamente com toda a sua família. E o texto ele vai continuar nos dizendo que quando Paulo, ele todos os dias ia para aquele caminho, ali tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhador. Aquela moça, quando aqueles homens passavam, ela dizia: aí vai esses homens que estão passando, eles são homens de Deus. Chega um determinado dia que Paulo, ele lança uma palavra sobre aquela jovem. E a palavra que Paulo lança sobre aquela mulher era: em nome de Jesus, seja liberta. Mas isso tudo é muito lindo, isso tudo é muito edificante, mas como consequência da libertação daquela menina, Paulo e Silas foram açoitados em praça pública, e além de serem açoitados em praça pública, também foram presos, ficaram aprisionados. Mas uma coisa me chama muita atenção, que aqueles 2 homens de Deus, enquanto eles estavam aprisionados, enquanto eles estavam talvez curando a sua própria ferida, eles não começaram a murmurar, mas eles começaram a uma só voz, orar e cantar, orar e cantar, orar e cantar. E a palavra do Senhor vai nos dizer no verso de número 25, que à meia-noite, ou perto da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, o Senhor enviou um terremoto naquela prisão, as estruturas se abalaram e todos foram libertos. Eu quero dizer para você que você pode estar perto da meia-noite, você pode estar com o seu corpo todo dolorido, o seu espírito contristado, a sua mente e a sua alma pode estar em atrito, mas eu quero dizer para você: ore e cante, porque quando você menos esperar, Deus enviará um terremoto ao seu favor, Deus enviará socorro em seu favor, e o nome dele será glorificado. Mas eu começo a imaginar, porque o verso de número 25, a parte final, vai dizer que aqueles homens, eles cantavam e oravam ao Senhor, e faziam que todos os prisioneiros ouviam o seu clamor. Vamos fazer um exercício de imaginação.
Como será que não estava a mente daqueles outros prisioneiros, pensando, nossa, mas eles apanharam tanto, eles não fizeram nada. Porque imagino eu que quando Paulo e Silas foram lançados na prisão, aqueles homens que já estavam presos começaram a perguntar o porquê que eles estavam ali, o porquê que eles foram presos, qual tinha sido o delito, qual tinha sido o pecado que eles haviam cometido a ponto de estar numa prisão. E eles simplesmente começando a dizer, nós não fizemos nada, nós só proclamamos a libertação na vida de uma mulher. E eu começo a imaginar que quando aqueles outros presos ouviam Paulo e Silas cantando, eles começaram a pensar, nossa, eles estavam aqui por conta do Deus que eles servem. Por que eles estão louvando? Por que eles estão cantando? Talvez você não esteja entendendo, mas essa situação que te causa dor, essa situação que te causa medo, à medida como você orar e cantar, as pessoas que te cercam, elas não vão conseguir entender, o seu inimigo não vai conseguir entender, mas certo é que Deus enviará um terremoto, certo é que Deus enviará o socorro, certo é que Deus enviará a providência, e o nome dele será glorificado. Como consequência da oração e dos louvores, Deus ele salvou mais uma família. E dessa vez não foi qualquer família, mas foi a família do carcereiro. Através do seu louvor, através da sua oração, através da sua dedicação à palavra e a Deus, eu quero dizer para você que Deus ele pode sim salvar, Deus ele pode sim libertar, Deus ele pode sim transformar. O cenário pode não ser favorável, mas através do louvor, através do cantor, através de tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, Deus pode fazer o milagre, e Deus ele vai fazer o milagre, e o nome dele será glorificado. Um outro ponto, quando nós pensamos à meia-noite, um outro texto que me vem à mente, está no livro de Ruth. Ruth, todos nós já conhecemos a história vai nos dizer que Noemi, ela sai juntamente com o seu esposo e os seus 2 filhos, eles saem de Belém e eles vão até a terra de Moabe. Quando eles saem da casa do pão e vão até a terra de Moabe, muitos tempos se passam, muitas tragédias acontecem. Primeiro morre o patriarca daquela família. Logo após, morrem os 2 filhos daquela mulher. E aquela mulher que era plena de alegria, que tinha o coração pleno de felicidade, ela começa a se autodenominar como amargurada. Mas o texto ele vai continuar dizendo que Noemi, ela escuta que em Belém começa a ter fartura novamente. Ela conversa com as suas 2 noras e pede para que elas voltem para a casa dos seus pais. Uma delas volta, mas Ruth resolve seguir Noemi. Ruth propõe no seu coração que aonde Noemi fosse, Ruth iria junto. Quando elas voltam para Belém, o texto vai nos dizer, a história vai nos dizer que Ruth começa a trabalhar nos campos de Boaz. Quando ela começa a trabalhar, Noemi dá para ela uma solução. E a solução era, olha Ruth, vai haver uma festa. Quando nessa festa, eu te proponho que você, assim que Boaz se deitar, você se deite aos pés de Boaz. Quando ele acordar, ele vai se sentir na obrigação de te resgatar, de redimir você, tirar você da escravidão. E assim acontece, aquela mulher se deita aos pés de Boaz. Trazendo isso aqui para a nossa mensagem, Boaz é uma tipologia de Jesus. E Ruth é uma tipologia da igreja. Eu quero dizer para você que nós, como igreja, nós devemos à meia-noite, o texto vai dizer que à meia-noite, quando Boaz se levantou, ele viu Ruth aos seus pés. Em outras palavras, à meia-noite, talvez é o período que você esteja vivendo hoje. Se deite aos pés do Senhor, se deite aos pés do seu resgatador, se deite aos pés do seu remidor, se deite aos pés daquele que pode te libertar da escravidão e pode te fazer assentar no meio dos príncipes e das princesas do seu reino. Ruth, quando Boaz acorda, que ele a vê ali nos seus pés, ele simplesmente acorda aquela mulher e diz, eu vou te resgatar, eu vou te libertar dessa escravidão. E todos nós conhecemos a história. Boaz, ele começa a conversar com outro resgatador que tinha antes dele. E quando nessa conversa, aquele resgatador, ele simplesmente dá a Boaz o direito de se casar com Ruth. Ruth, para aqueles que não sabem, está na genealogia de Cristo.
Eu quero dizer para você que o seu cenário pode ser totalmente desfavorável. Você pode sim estar vivendo a meia-noite, mas não saia dos pés do Salvador. Não saia dos pés do seu resgatador. Não saia dos pés daquele que pode trazer a esperança e a alegria de um novo amanhecer sobre a tua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. O coração de Noemi, depois que ela descobre que Boaz se casaria com Ruth, aquela mulher que se autodenominava como amargurada, ela começa ou ela volta a ter a alegria de viver. Talvez você não esteja entendendo, mas à medida como você cantar e orar e continuar aos pés do seu Salvador, a alegria ela vai voltar ao seu coração, a alegria vai voltar para a sua casa. Talvez você não tenha mais hoje nem expectativa de chegar no seu lar, mas eu quero dizer para você, continua cantando, continua orando, mas acima de tudo continue aos pés do Salvador, porque a alegria voltará a raiar sobre você, a alegria voltará a raiar sobre a sua casa, as portas que estavam fechadas voltará a abrir e o nome de Deus será glorificado. Imagina se Ruth, ela não tivesse ouvido o que Noemi falou e não se assentasse aos pés do seu resgatador. Aquela mulher seria para sempre uma escrava. Você não precisa ser escravo. Antes você era escravo do pecado. Antes você e eu, nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Jesus, Ele nos resgatou, Jesus, Ele nos lavou com o seu sangue, e hoje nós temos a liberdade de sermos plenamente felizes com Deus. Então continue aos pés do Salvador. Um outro texto que me vem à mente quando nós falamos de meia-noite, é o texto que nós lemos como leitura oficial, Êxodo capítulo de número 11, principalmente o verso de número 4. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando José, ele estava no Egito, ele era governador, ele traz toda a sua família, ou ele recebe toda a sua família no Egito. Quando ele recebe a sua família, muito tempo se passa, José morre, os seus irmãos começam a prosperar e a se multiplicar na terra do Egito, mas acontece que muda o faraó, muda o rei daquela nação, e quando muda o rei daquela nação, todas as leis também mudam, e aquele povo que estava vivendo em plena harmonia e felicidade, eles começam a ser flagelados e afligidos pelo novo faraó. Mas algo surpreendente acontece, porque aquele povo que estava sendo afligido, eles resolvem voltar-se ao Deus de Israel, ele resolve voltar ao Deus dos deuses, e eles começam a orar, eles começam a clamar, eles começam a suplicar por misericórdia, e Deus os ouve, e Deus envia também um resgatador por nome Moisés. E a história vai nos dizer que Moisés chega até Faraó, pede para que Faraó liberte o povo, ou deixe o povo sair. Faraó, ele não liberta, endurece o seu coração. Deus assim manda 9 pragas, são 10 ao todos, mas até nesse texto aqui, quando nós lemos o capítulo de número 11, 9 pragas já haviam sido enviadas por Deus. E todas as pragas, elas vinham para confrontar cada praga a um Deus de Israel. Cada praga ao Deus do Egito, melhor dizendo. Cada praga a uma divindade do Egito. Mas quando Faraó, ele endurece o seu coração e não deixa o povo sair, não deixa o povo sair daquela escravidão, muito pelo contrário, Faraó começa a oprimir mais e mais aquele povo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus chama Moisés e começa a conversar com Moisés, e a conversa que Deus tem com aquele homem é da seguinte forma: olha, chama todo o povo de Israel, fala para eles que à meia-noite eles vão sair da terra do Egito, à meia-noite eles serão libertados, à meia-noite eu vou trazer sobre eles a libertação, mas é que eles estejam preparados. Isso é muito forte, porque à meia-noite, quem não estivesse preparado simplesmente ia ficar. À meia-noite, quem não estivesse já com as sandálias nos pés, simplesmente não conseguiria, não daria tempo de colocar as suas sandálias, de colocar as suas vestes e sair daquela escravidão. Eu quero dizer para você que à meia-noite Deus tem libertação para você. À meia-noite Deus ele tem um novo amanhecer para você. À meia-noite Deus ele tem uma nova história para você. E é muito lindo porque no capítulo de número 12, os primeiros versículos, Deus continua dizendo para Moisés: Moisés,
vocês, a partir do momento em que eu tirar o povo da terra do Egito, vocês podem começar a contar um novo mês, você pode começar a contar um novo calendário. Você não está entendendo, mas o que Deus está dizendo para você nesta manhã é, à medida que você continuar confiando, e você estiver preparado, à meia-noite um novo amanhecer, uma nova história será escrita sobre a sua vida, uma história de sucesso, uma história de alegria, e uma história também de cumprimento das promessas de Deus sobre você. Mas você precisa estar preparado. Ai daqueles, e é interessante porque depois que Moisés fala com o povo que à meia-noite eles seriam libertos, Moisés também está falando com aquele povo o seguinte: olha, vocês vão celebrar a Páscoa, e quando vocês celebrarem a Páscoa, não é para celebrar de qualquer jeito, já estejam prontos. Você não está entendendo, mas à meia-noite ainda também é tempo de celebração. À meia-noite pode ser que o cenário esteja totalmente desfavorável, mas você pode sim celebrar, você pode sim se alegrar, porque haverá libertação. E é lindo porque os primeiros versículos do capítulo 11 diz que a libertação não seria parcial, a libertação seria total. Então Deus tem libertação total para a sua casa, Deus tem libertação total para a sua família, e Deus tem uma nova história escrevendo a próprio dedo de Deus sobre você e sobre a sua casa. Mas devemos estar preparados. Um outro ponto, um outro texto que me lembra quando nós falamos de meia-noite, é o de Mateus capítulo de número 25, as 10 virgens. Quando em Mateus, Jesus ele está falando uma parábola, ele está falando de 10 mulheres que aparentemente eram todas iguais, 10 mulheres que quem as olhavam não conseguiam discernir a diferença entre uma e outra, todas elas eram virgens, mas a palavra vai nos dizer que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Quando elas estavam dormindo, a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo de número 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo sair-lhes ao encontro. Só que nesse momento, quando bateu a meia-noite no relógio, que aquele clamor foi ouvido, de que o noivo já estava às portas, 5 delas não estavam preparadas. 5 delas não tinham azeite nas suas botijas, não tinha reserva. 5 delas saíram desesperadas em busca de azeite e não deu tempo de sair ao encontro do seu noivo. Eu quero dizer para você mais uma vez, a meia-noite é momento de estarmos preparados. A meia-noite é momento de nós já estarmos prontos, porque haverá de ter um dia que ainda que os seus olhos não vão ver, mas os seus ouvidos vão ouvir uma trombeta soar, e dos céus nós encontraremos o nosso Salvador nos ares, e nós a uma só voz conseguiremos nos alegrar, celebrar, porque já nós não estaremos mais aqui nessa terra. Eu, desde menino, desde criança, ouço dizer que já é meia-noite, já está quase a meia-noite. Nós já estamos nos últimos. Quando eu era menino, já estávamos nos últimos minutos. Hoje eu acredito que nós já estamos nos últimos segundos da terra. E aí, se você ouviu esse clamor, aí vem o noivo. Você está preparado? A meia-noite também é um momento de estarmos preparados. A meia-noite é o momento de nós estarmos prontos, com a nossa botija cheia de azeite, com a nossa reserva em dia. A meia-noite não é momento em que nós ainda temos que ir aos que vendem. Eu começo a imaginar, será que o comércio já estava aberto à meia-noite? Aquelas mulheres, além de não ter, elas iam incomodar aqueles que vendem. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se você e eu nós não estivermos preparados, nós corremos um risco enorme e imenso de ficarmos. À meia-noite tem libertação, à meia-noite Deus tem providência, à meia-noite Deus tem socorro, mas à meia-noite nós também devemos estar preparados para um dia nos encontrarmos com Cristo. Esse momento de dificuldade que você e eu nós vivemos ao decorrer dos nossos anos aqui na terra, são momentos em que nós devemos aproveitar para estarmos cada vez mais ajustados com aquele que nos chamou. Nós devemos aproveitar para estar cada vez mais em comunhão e alinhados com aquele que nos arregimentou. Eu quero dizer para você que em momentos de dificuldades, em momentos de caos, o Senhor ele quer se mostrar Deus na sua vida. Em momentos de maiores apertos, em momentos de maiores dores, o Senhor ele quer mostrar para você que Ele
Ele continua te amando, que Ele continua cuidando de você, que as mãos dEle continuam estendidas sobre você, mas Ele também quer dizer que você e eu, nós devemos estar prontos, porque amanhã ou depois, no abrir e piscar de olhos, nós estaremos com Ele, e lá não haverá mais dores, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais ranger de dente, mas lá será um lugar de alegria, lá será um lugar em que nós estaremos plenamente satisfeitos com aquele que nos chamou. Momentos de dores servem para nós lembrarmos que haverá um amanhã melhor. E esse amanhã melhor, ainda que não seja aqui na terra, mas será lá na eternidade, será lá com o nosso Salvador. Você pode se alegrar, você pode sim se regozijar, porque nós sim, um dia estaremos com o nosso Salvador, tal como Ele é, assim nós o veremos. Talvez você não entenda ou não sinta a plena alegria dessas palavras. Talvez muitos sentem medo quando fala que Jesus está voltando. Mas eu quero dizer que para nós deve ser motivo de alegria quando nós ouvimos Jesus está voltando. Daniel, mas essa é uma mensagem antiga, mas é uma mensagem real. Ela pode ser antiga, mas ela não deixou de ser real. Essa mensagem ela pode ter vindo há mais de 2000 anos, mas essa mensagem ela é real. E se nós estivermos preparados, nós sim seremos e veremos o cumprimento dessa promessa. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. À meia-noite pode ser que nós ouviremos um clamor. Talvez não pode ser não ser essa meia-noite, mas nós ouviremos um clamor. Aí vem o noivo. Como um resumo dessa mensagem, a meia-noite para você e para mim não precisa ser um momento de dor, simplesmente. Mas ela pode ser um momento de esperança. Porque à meia-noite as cadeias podem se quebrar. À meia-noite pode sim haver libertação e o começo de uma nova história para você. À meia-noite pode ser um encontro entre você e o seu resgatador. À meia-noite pode ser a mudança da sua vida. Então aproveite, seja pleno, seja satisfeito na presença do bendito, na presença do eterno, porque o Senhor, Ele é aquele que não te abandona. A meia-noite pode sim estar escura para você, mas Jesus, Ele está contigo. Jesus, Ele é contigo. Então creia, há libertação. Mesmo em pleno século 21, onde as pessoas já não estão mais querendo acreditar em Deus, estão querendo se firmar nas tecnologias. Mas Deus ainda liberta. Deus ainda transforma. Deus, Ele ainda coloca e te escreve uma nova história. Então creia nesta palavra. Vamos nos pôr em pé? Meu Deus, a hora... Para aqueles que estiveram no primeiro culto, desde já eu peço perdão, tá? É que o Nil pregou primeiro, então não consigo seguir o mesmo ritmo dele. A glória da primeira casa foi maior do que a da segunda, dessa vez. Amém? Eu te convido nesse momento para nós orarmos. Talvez você esteja numa situação que você olha para os lados e não consegue encontrar solução. Talvez você, como eu falei no começo dessa mensagem, talvez para você a meia-noite ela tenha sido o auge da escuridão, onde você se sente só, onde você se sente frágil, onde você se sente até mesmo fracassado. Mas, em nome de Jesus, a partir dessa manhã não será mais assim. Em nome de Jesus, a partir desta manhã, eu creio que o Senhor, Ele tem forças para te dar. O Senhor, Ele está renovando as suas forças. O Senhor, Ele está renovando o seu vigor. O Senhor, Ele está renovando talvez até mesmo a sua fé. E você verá que nesse momento de maior escuridão, o Senhor, Ele continua contigo. E o Senhor começará a escrever uma nova história sobre você. Uma nova história sobre a sua casa. Uma nova história sobre o seu trabalho. Uma nova história sobre todas as áreas da sua vida. E será uma história de vitória. Será uma história de felicidade. Será uma história plena de alegria, e você se sentirá satisfeito na presença do Eterno. Então ore, clame, chore se preciso for, pela presença de Deus na sua vida, porque à meia-noite o Senhor, Ele ainda é contigo. À meia-noite, no momento do auge da escuridão, o Senhor não te abandona. O Senhor, Ele está presente nas suas maiores dores, e Ele quer sim se fazer presente, e Ele quer que você sinta essa presença também. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, Senhor.
Como nós somos gratos pela sua palavra, Senhor, pelo privilégio de poder ouvi-la, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que os nossos olhos não estejam contemplando, Senhor, mas nós cremos que nesses momentos de maiores escuridão, o Senhor está conosco, a sua presença é real, Senhor, em nós. Então que em nome de Jesus, cada um dos teus servos, das tuas servas, cada um dos teus filhos, ó Pai, que aqui se encontram, possam nesta manhã, a partir deste momento, Senhor, sentir a sua presença de uma forma mais real, Senhor. Ó Pai, que eles sintam, ó Pai, o Senhor trabalhar em suas vidas, em nome de Jesus. Eu creio que através da meia-noite, ó Pai, o Senhor tem cadeias quebrando, o Senhor quebrará cadeias, ó Pai, o Senhor trará salvação para lares, para famílias, o Senhor trará, Pai amado, a alegria da salvação para este homem e para esta mulher que me ouve também, Senhor. Eu creio, Pai, que à meia-noite, o Senhor, como nosso resgatador, nos resgatará do nosso pecado, Senhor, nos salvará, nos libertará, ó Pai. Ó Senhor, também à meia-noite, ajude-nos a estar preparados, Senhor, para o momento em que a nossa história for mudada, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa todos os seus servos, todas as áreas das suas vidas, que sejam abençoadas agora, em nome de Jesus, ó Pai. E tudo aquilo que eu não pude falar pela minha insignificância, que o Senhor possa falar pela sua grandeza em cada coração aqui presente ou representado, ó Pai. Esta é a nossa oração, crendo que o Senhor já está operando, crendo que o Senhor já está agindo em nosso favor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém.